Olá pessoal, tudo bem? De volta aqui para a segunda parte da nossa videoaula sobre o sistema de condução elétrica do coração. Então vamos agora para a parte 2. Eu mudei a forma de gravação aqui do áudio e do vídeo, vamos ver se fica melhor que o primeiro acho que não ficou um som tão bom. E eu também mexi na imagem, vamos ver se fica uma experiência melhor para vocês aí que estão assistindo essa aula. Então eu vou compartilhar aqui a tela para a gente poder iniciar a nossa aula. Então vou abrir aqui o PowerPoint. E vamos lá. Eu vou tirar aqui a minha visualização para que vocês possam ter uma visualização melhor da tela. Então vamos lá. Nós terminamos na aula da parte 1 com o nosso sistema de condução elétrica do coração. Nós falamos aí sobre o sistema cardiovascular, lembrando que essa aula é uma aula compartilhada minha e do professor Wesley. O professor Wesley na dinâmica vital, sempre por conta da anatomia, e eu trazendo os dados de fisiologia. Lembrando que a gente, então, na aula anterior, conheceu o sistema de condução elétrica do coração, listou as principais estruturas envolvidas na condução elétrica do coração, e hoje a gente vai compreender o funcionamento do sistema nervoso autônomo nessa regulação do sistema cardiovascular, principalmente do coração. Para a gente poder começar a falar disso, a gente tem que fazer um certo resgate e compreender uma diferença importante do músculo cardíaco, que é o potencial de ação que a gente vai começar daqui a pouquinho. Lembrando que nossa base sempre de estudo é o Guyton, então estejam próximos a ele aí e, se quiserem, podem ler o conteúdo de condução elétrica do coração, que tem um capítulo específico para nós no Guyton. Bom, aqui o que a gente tem? A gente tem um gráfico demonstrando o potencial de ação do músculo cardíaco. Vamos fazer um resgatezinho de conhecimento e de conteúdo aí de aulas anteriores, quando a gente estava lá nas aulas presenciais. A gente lembra que toda célula do nosso corpo tem um potencial de membrana, que é um potencial negativo. A gente falou lá do sistema nervoso, as células nervosas ficam em torno de menos 90 de potencial em repouso, e quando algum evento faz com que esse potencial fique mais próximo de positivo, alcançando um limiar, esse limiar vai fazer com que os canais de sódio voltagem dependente se abram, promovendo uma despolarização rápida. Essa fase 1, que é a fase de despolarização, ela depende da abertura dos canais de sódio rápidos voltagem dependente. Lembrar que esses canais abrem rapidamente e a gente tem uma concentração muito grande de sódio no meio extracelular. Então, quando aquela porta abre, esse sódio vai entrar de forma maciça para o meio intracelular, promovendo uma positivação da célula e promovendo a despolarização. Vocês devem lembrar que no final da despolarização, os canais de potássio, que são mais lentos, terminaram de abrir a sua portinha, e o potássio que estava dentro da célula, como ele estava muito concentrado dentro da célula, ele tende a fugir para o meio extracelular, fazendo com que a célula volte novamente a ficar negativa, que é a fase de repolarização. Olha aqui que interessante no músculo cardíaco o que acontece. A gente tem uma fase que a gente já dá o nome de fase de platô. O músculo cardíaco ele não volta imediatamente para a fase de repouso através da repolarização. Ele tem uma fase intermediária que a gente dá o nome de platô, onde o músculo permanece despolarizado para só depois repolarizar e voltar para os valores de repouso. Por que isso acontece no músculo cardíaco? O músculo cardíaco, além dos canais de sódio voltagem dependentes, ele também tem canais de sódio cálcio lentos. Então ele tem canais de sódio cálcio lentos. Esses canais eles se comportam muito próximos dos canais de potássio. Eles iniciam sua abertura quando é alcançado o limiar de excitação, só que eles não são tão rápidos quanto os canais de sódio, eles demoram para abrir. Eles só vão estar totalmente abertos depois de algum tempo, quando os canais de sódio já fecharam. Como esses canais demoram mais para abrir, eles demoram mais para fechar, então eles vão permanecer abertos por mais tempo. E olha que interessante, a gente tem muito mais cálcio no meio extracelular, cálcio íon positivo, cálcio 2+. Se eu abrir uma porta para ele, a tendência dele é que ele entre dentro do meio intracelular, promovendo uma positivação desse meio. Então, quando esses canais de sódio-cálcio lento estão abertos, eu tenho a entrada maciça de íons cálcio que fazem com que o potencial permaneça despolarizado por um tempo, formando esse platô.
Esse canal, lógico, ele vai fechar depois de um tempo, ele abre devagar e fecha devagar, e quando ele fechar, os canais de potássio vão estar totalmente abertos, fazendo com que o potássio saia e a célula volte para um valor de normalidade de repouso. Então, o músculo cardíaco ele tem dentro do potencial de ação dele uma fase diferente, que é a fase de platô. Por que essa fase de platô é importante? Então, vamos lá. Eu falei para vocês que os canais de cálcio lento ficam abertos. Esse cálcio vem do meio extracelular e entra para o meio intracelular. Esse cálcio no músculo cardíaco, além de manter o platô, ele tem uma função extremamente importante. Vocês devem lembrar que para que as forças da actina e da miosina funcionem para ter a contração do músculo, eu preciso com que o cálcio entre e libere as forças de atração entre a actina e miosina. No músculo esquelético normal, vocês devem lembrar que esse cálcio está armazenado no retículo sarcoplasmático. No caso do coração, esse retículo ele é pouco desenvolvido. Então, ele precisa do cálcio do meio extracelular para gerar a contração muscular. Então, a abertura daqueles canais lentos permite com que o cálcio entre e faça o processo de contração do músculo cardíaco. Depois, esse cálcio ele é bombeado para fora por bombas de cálcio ou para o retículo sarcoplasmático menos desenvolvido do músculo cardíaco e a contração cessa. Então, um dos motivos daquele platô é permitir com que eu tenha entrada do cálcio para fornecer uma contração efetiva do coração. A outra questão é que, enquanto ele permanece despolarizado, o músculo cardíaco permanece contraído. Então, eu tenho uma eficiência maior da contração da bomba cardíaca. Então, a contração do músculo cardíaco é um pouco mais prolongada do que de um músculo normal, de uma fibra isolada do músculo esquelético, por causa daquele platô que nós vimos anteriormente. Sabendo disso, a gente pode agora continuar com o nosso sistema de condução e o controle do nosso sistema de condução. Então, vamos lá. Vocês viram com o professor Wesley uma explanação rápida aí da representação gráfica dos impulsos elétricos cardíacos. Isso é feito através do eletrocardiograma. O eletrocardiograma nada mais é do que uma representação visual gráfica das mudanças de voltagem que acontecem no músculo cardíaco durante a despolarização e a repolarização. A gente não vai aprofundar muito nesse item, vocês vão ter isso mais para frente no curso. A ideia agora é a gente só discutir um pouco e conhecer o que são essas ondas. Então, o eletrocardiograma ele começa com uma pequena onda que chama onda P, P de pato, ok? Essa onda P, ela representa a despolarização dos átrios. Então, quando o nódo sinoatrial inicia seu disparo lá, que a gente já conversou que ele é automático, é o marca-passo cardíaco, ele inicia o potencial de ação e esse potencial de ação trafega pelo átrio. Essa mudança de negativo para positivo, que é a despolarização, ela pode ser visualizada graficamente no eletrocardiograma, representado pela onda P. Então, a onda P representa a despolarização dos átrios. Logo em seguida, a gente vê a onda ou complexo QRS. É interessante ver que tem um intervalo entre a onda P e o complexo QRS. A gente tem que lembrar que quando o impulso elétrico é gerado lá no nódo sinusal, ele trafega pelas vias internodais, ele chega no nódo atrioventricular. O nódo atrioventricular ele promove um atraso do potencial elétrico, lembra? Para que os átrios se contraiam primeiro em relação aos ventrículos. Então, quando o potencial elétrico trafega lá pela onda P, que está vendo a despolarização do átrio, chegou no nó atrioventricular, não tem impulso ou não tem representação gráfica elétrica, porque tem uma interrupção, um atraso do potencial. Depois ele libera esse potencial para o ventrículo e o complexo QRS, ele representa a despolarização dos ventrículos. Então, a mudança de voltagem de negativo para positivo do músculo ventricular. E logo em seguida a gente vai ver uma nova onda, que é a onda T, agora T de tatu. Então a primeira onda P de pato e lá no final a gente tem a onda T, T de tatu, ok, gente? Essa onda T representa a repolarização dos ventrículos. Então a gente tem o potencial de ação iniciado, despolariza o ventrículo e a onda T representa a repolarização ventricular. Então a gente vai ficar por aqui, não vamos aprofundar mais do que isso. Então, onda P, despolarização dos átrios, complexo QRS, despolarização dos ventrículos e onda T, repolarização do ventrículo.
Nós conversamos que o sistema cardiovascular, o sistema cardíaco especificamente, ele é capaz de se autoexcitar e ele mesmo dita o ritmo cardíaco através do marca-passo cardíaco, que é o nó sinusal. Então, se a gente pegar o coração e deixar ele quietinho, ele vai bater entre 60 e 80 batimentos pelo disparo automático do nó sinusal. Mas o sistema nervoso autônomo, ele pode influenciar nesses batimentos e na força de contração, através da ação do sistema nervoso simpático e parasimpático que nós já conhecemos. Para a gente poder falar da ação desses dois sistemas, a gente tem que compreender rapidamente como que o nó sinusal dispara. Então ele tem um disparo automático. Vocês devem lembrar que para um potencial de ação ocorrer, eu tenho que sair de uma negatividade e alcançar um limiar de excitação. Esse limiar de excitação, a gente viu lá que é em torno de menos 65, menos 55, dependendo do tipo de célula. O músculo cardíaco, principalmente o nó sinusal, ele tem uma característica específica. Qual é essa característica? Ele tem canais de vazamento. O que é um canal de vazamento? É um canal que fica lá sempre aberto. Vazamento para quem? Para sódio e cálcio. Então, mesmo em repouso, o sódio e o cálcio que estão mais concentrados no meio extracelular, eles ficam vazando para o interior da célula cardíaca, para o nó sinusal, positivando o nó sinusal. Esse vazamento é constante. O que vai acontecer? Cargas positivas ficam entrando, vai chegar um momento que aquela célula que estava lá em menos 70, menos 65, ela vai atingir o limiar de excitação e vai disparar um potencial de ação. O potencial de ação vai ocorrer, vai ter a despolarização, o platô que nós conversamos, né, a repolarização, e aí ela volta para a negativa. Eu continuo vazando sódio e cálcio, ela vai ficando mais próximo de positiva e atinge novamente o potencial de ação. Então, ela vai tendo essa excitação rítmica causada pelo vazamento dos canais de sódio e de cálcio que existem de vazamento no nó sinusal. Tendo em vista isso, a gente consegue compreender, então, agora o que acontece com o controle do sistema nervoso simpático e parasimpático. Bom, a inervação do coração em relação ao sistema nervoso autônomo, ela é diferente para os dois sistemas. O sistema nervoso simpático, ele inerva todo o coração, então ele tem chegada lá do neurônio pós-ganglionar em todo o coração, das fibras, né, pós-ganglionares, mas principalmente nos ventrículos. Então, o sistema nervoso simpático inerva muito os ventrículos. Já o parasimpático é diferente, ele inerva muito o nódo sinusal e o nódo atrioventricular e um pouco só átrios e ventrículos. Vamos ver o que causa essa diferença anatômica de chegada do sistema nervoso autônomo simpático e parasimpático. Então, olha lá, a imagem fica mais clara da gente ver. O sistema nervoso simpático, as fibras pós-ganglionares dele, vão chegar em todo o coração. Tá vendo todos os verdinhos aqui? Mas principalmente nos ventrículos. Então, ele vai ter uma influência maior na ação dos ventrículos. Já o sistema nervoso parasimpático, ele chega principalmente nos nodos, nodo sinusal e nodo atrioventricular, e um pouco nos átrios. Então, a ação dele é muito maior nos nodos. Qual que é a ação parasimpática no coração? Quando a gente tem um estímulo parasimpático, lembrar que o parasimpático, na sua fibra pós-ganglionar, em grande maioria, ele libera acetilcolina. A acetilcolina vai promover uma lentificação ou até, em casos extremos, um bloqueio da condução cardíaca e do estímulo cardíaco, fazendo com que a frequência cardíaca diminua e diminua muito. Então, a ação parasimpática no coração é de redução e de lentificação do ritmo cardíaco. Como que isso acontece? Ela vai influenciar diretamente o sistema parasimpático no nódo sinusal. Lembra que eu falei para vocês que o nódo sinusal é rítmico, que ele tem canais de vazamento de sódio e cálcio. Esse vazamento vai fazendo com que a célula fique um pouco mais positiva até atingir o limiar de excitação. Quando a acetilcolina é liberada pelo sistema nervoso parasimpático, ela faz com que a gente tenha uma negativação da face interna. Lembra que nós conversamos em aulas anteriores de sinapses excitatórias e sinapses inibitórias? Que uma sinapse inibitória muitas vezes causa uma negativação maior da célula, então ela vai ficar mais distante do limiar de excitação. É isso que a acetilcolina faz, ela vai diminuir a excitabilidade daquela região, ou seja, ele vai deixar mais negativo, vai ser mais difícil chegar no potencial de ação. Então, a tendência da frequência cardíaca é diminuir.
Isso acontece pelo estímulo da acetilcolina no nodo atrioventricular. Então, ele promove a redução dos impulsos e da transmissão elétrica do coração, porque ele vai deixar a célula mais negativa, vai ficar mais longe do limiar de excitação. Já o sistema nervoso simpático tem a ação de intensificar a função cardíaca. Ele tem 3 ações principais. Ele aumentar a frequência cardíaca, porque ele vai aumentar o disparo do nodo sinusal, que é nosso marca-passo. Ele vai aumentar a velocidade de condução do impulso elétrico cardíaco e ele vai aumentar a força de contração do músculo atrial e principalmente ventricular. Como que ele consegue isso? Ele vai fazer exatamente o contrário do sistema nervoso parasimpático, que deixa a célula mais negativa. No caso do simpático, ele vai permitir com que aquela célula fique mais próxima de positivo. Os canais de vazamento aumentam a sua permeabilidade e eu vou conseguir chegar mais rápido no limiar de excitação. Consequentemente, eu vou disparar mais vezes, então eu vou aumentar a frequência. E se eu tenho muito mais entrada de cálcio no músculo cardíaco, eu vou ter uma força de contração também aumentada. Então, a ação está diretamente relacionada ao hormônio, que é a norepinefrina, a noradrenalina, lembrando que a gente já sabe que é o neurotransmissor pós-ganglionar do sistema nervoso simpático. Então, essa norepinefrina ou noradrenalina, que é a mesma coisa, ela vai aumentar a permeabilidade da membrana a só de cálcio. Lembra que já tinha os canais de vazamento? A gente já tinha uma tendência de positivar e alcançar o limiar e gerar um potencial. Se eu aumentar essa permeabilidade, ele vai alcançar o potencial mais rapidamente. Então, consequentemente, vai aumentar o ritmo cardíaco. Então, a gente tem aqui a função do sistema simpático influenciando no ritmo cardiovascular. Então, ele vai aumentar a permeabilidade, vai deixar o nodo mais ativado e vai fazer com que eu tenha uma contração mais rápida e mais forte, porque vai ter mais entrada de cálcio. Quanto mais cálcio, mais contração. Então, nós vimos, nessas duas videoaulas, o sistema de condução no coração, as estruturas envolvidas, e nós acabamos de terminar a nossa conversa sobre o controle do sistema nervoso autônomo e a condução elétrica do coração influenciada pelo sistema nervoso autônomo. Vou voltar aqui para a gente terminar nosso vídeo, então espero que vocês tenham compreendido. A gente vai ter mais conteúdos aí para vocês lerem a respeito e também para a gente discutir no fórum. Então eu estou à disposição no fórum lá para as dúvidas de vocês, para que a gente possa discutir, tirar todas as dúvidas e até a próxima videoaula. Fiquem com Deus.